Seja muito bem-vindo ao canal Carreira Analítica. Hoje vamos responder aqui a dúvida do Anderson, que é uma dúvida muito boa. Muita gente traz esse tipo de pergunta aqui no canal. Então vamos lá, sem enrolação. Estava cursando engenharia de software, mas ao longo do curso percebi que não era muito a minha praia. Comecei a análise de dados da Google Coursera, ó, que bem bacana, eu posso falar sobre esses cursos aí. Me identifiquei pra caramba e até tranquei engenharia de software. Acho que vou embarcar nessa e me aprofundar na área de dados definitivamente. Vou procurar fazer uma graduação na área, pensando num MBA ou mestrado na área. O que você faria nesse sentido, querendo ir ao fundo na área de dados? Faria uma graduação logo em análise de dados ou faria uma outra graduação correlata para depois fazer uma pós em análise de dados? Bom, a dúvida é muito boa, tem muita coisa aqui, eu vou tentar explicar, falar um pouco de cada ponto. Até antes de eu começar, se inscreva no canal, mas além disso, antes de eu começar, essa resposta aqui, ela é impossível fazer uma resposta super objetiva. Existem formas diferentes, caminhos diferentes para você atingir o seu tipo de sucesso. Então, vai depender muito do seu perfil, da sua forma de pensar, do que você quer fazer, do que você gosta de fazer. E além disso, até para você mesmo aí, mesmo sendo a mesma pessoa, você pode ter caminhos diferentes para atingir o mesmo sucesso. Talvez um caminho seja mais rápido que o outro, seja um pouco melhor que o outro, mas você tem caminhos diferentes. O mais importante, ao meu ver, é você fazer que nem o Anderson aqui. Você pensar sobre o assunto, tentar entender quais são as opções, que cartas você tem na mão, porque muitas vezes a melhor opção pode ser um mestrado lá na Colômbia de $60 mil, talvez você não tenha esse dinheiro aí agora. Então, você tem que pensar assim, o que existe de opção para mim e o que faz sentido para o meu momento. Então o Anderson descreveu muito bem aqui o que está acontecendo com ele, é uma pergunta muito boa, vamos explorar isso. Antes de eu começar, vamos lá, eu queria saber a sua opinião nos comentários. Vamos criar 3 opções aqui. Você me fala se você prefere a opção 1, opção 2 ou opção 3. Então, na opção 1, você faria uma outra graduação, por exemplo, a engenharia de software, que ele comentou, e estudaria dados em paralelo. Na opção 2, não faria nenhuma graduação, trancaria o curso, não faria essa graduação, e estudaria essa parte de dados, dedicaria mais tempo aí estudando dados. E a terceira opção, faria uma formação de ciência de dados, uma formação mais específica, faria mesmo um curso online aí, mas bem voltado para isso e dedicaria mais tempo nessa formação. Opção 1, opção 2, opção 3. Deixa aí nos comentários que eu estou curioso para saber. Começando aqui, qual que é a importância de uma boa graduação, de uma boa formação, ou de uma formação em geral? Vamos excluir aqui os casos que você precisa dessa formação para exercer a sua função. Por exemplo, um médico não pode ser médico se ele não tiver formado em medicina e fazer uma porrada de coisa depois aí. Então a gente vai excluir esses casos e vai focar nesse caso aqui, voltado para dados, por exemplo. Então, para ser um analista de dados, você não precisa de uma formação em dados. Isso é um assunto que eu falo muito aqui no canal. Então, você não necessariamente tem que ser formado em nada relacionado a isso. Inclusive, uma das melhores pessoas que eu trabalhei, que tive no meu time, foi uma russa formada em relações internacionais, que não tem nada a ver com dados. Não sei se ela já gostava de dados lá atrás, se ela chegou a estudar alguma coisa lá. Mas o que importa é que a graduação, o tipo de graduação que você faz, muitas vezes não quer dizer muita coisa. Muita gente que veio de humanas, veio de biológicas, pode se tornar um excelente analista de dados. Inclusive, você pode trazer alguns benefícios. Eu tenho casos aqui, tem gente inclusive que já comentou aqui no canal, a pessoa fez psicologia e acabou entrando na área de dados e, obviamente, vai ter alguma coisa para agregar ali, que é diferente, vai ter um diferencial de outras pessoas que não fizeram psicologia. Para o longo prazo, a graduação, então, a formação, ela não vai te trazer um diferencial tão grande assim. Talvez vai te trazer esses diferenciais relacionados com a área que você entrou. Então, por exemplo, se você formou em biológicas e trabalha em uma empresa que está relacionada com biológicas e acaba entrando em dados ali, você vai conseguir conectar de forma mais fácil um assunto que você estudou com dados que você estudou em paralelo. Mas a formação em geral, sim, formar em uma coisa relacionada a dados, a longo prazo, provavelmente não vai fazer tanta diferença. Por quê? Porque depois de um tempo, depois de, sei lá, mais de 7, 8, 10 anos de carreira, a parte mais importante do seu currículo passa a ser a sua experiência anterior, a não ser que seja um curso muito específico e relacionado com aquilo que você está fazendo. Então, em geral, isso não vai impactar tanto assim. Mas o que é verdade também é que é o seguinte, para você entrar no mercado de trabalho, se você tem uma graduação, geralmente você tem mais chances de passar numa vaga. Então a empresa ela vai olhar para o seu currículo, você não vai ter uma experiência tão longa profissional, essa formação vai fazer diferença. Mesmo que você ainda esteja cursando, fazendo esse curso, isso vai fazer diferença. E até o tipo de formação também vai fazer diferença. Eu dei um exemplo aqui de psicologia. É claro que para um analista de dados júnior, se você tem
um cara fazendo psicologia, um currículo igualzinho, todo o resto é igual. A pessoa está fazendo psicologia e a outra está fazendo um curso de estatística, que tem mais a ver com dados, é provável que a estatística pese mais. Eu tô falando aqui meio que de bom senso, mas assim, isso vai variar de empresa para empresa, caso a caso, mas em geral, esse curso, essa formação em estatística vai pesar mais do que o de psicologia. E, em geral, psicologia vai pesar mais do que o cara que não está fazendo nenhum. Então, para a entrada, para começar a trabalhar, a formação ela vai ser importante, independente se você vai utilizar ou não no futuro. No meu caso, eu fiz engenharia elétrica, não lembro nada do curso. Aprendi algumas coisas bacanas ali que me foram úteis depois. Até a forma de pensar, isso ajuda muito, porque tem muita coisa relacionada com dados. Mas assim, de longe eu nem utilizo nada que eu fiz ali de prática mesmo. Eu não trabalho com engenharia hoje, eu nunca nem tirei o CREA. Então assim, isso não foi útil para mim para exercer minha função, mas foi muito útil no começo da minha carreira para eu entrar nas empresas que eu estava aplicando. Isso dava o diferencial, era a única coisa que eu tinha no currículo. Depois que eu comecei a pegar mais experiência do mercado, essas experiências começaram a falar mais. Então hoje, se eu aplico para uma empresa, a minha experiência profissional pesa muito, mas é muito mais do que a engenharia elétrica. Falando agora da importância de um mestrado. Mestrado pode sim agregar muito valor, porque a pessoa que está ali, ela já está muito mais madura. O cara que entra na graduação está meio perdido ainda, geralmente. Pelo menos eu quando entrei na graduação, estava perdido. Meio que uma folha em branco ali, que você chega na graduação, você segue o que os professores têm para falar, e aí você vai aprendendo. Depois que você sai, você acha que está preparado para o mercado, mas na verdade você não está. Mestrado geralmente é diferente. Mestrado você já tem até mais idade um pouco, geralmente. Você já trabalhou, você tem uma experiência maior de mercado. Você já vai para esse mestrado com uma clareza maior do que você quer fazer. Então o mestrado ele pode te ajudar, mas ele vai ajudar a pessoa que tem mais clareza sobre isso. Por exemplo, eu não fiz mestrado. Já pensei várias vezes em fazer. Tem uma dedicação de tempo, de esforço, tem que ter a ver com o seu caminho de carreira. A minha recomendação em geral, mas aí eu não posso nem falar que é uma recomendação, isso depende da pessoa, é aprendizado. Se você fizer um mestrado, é óbvio que vai agregar algum valor na sua vida, independente do que você vai fazer depois. Mas em geral, como é que eu vejo na área de dados? O mestrado mais intenso, aquele mestrado que esses amigos que eu comentei, que, sei lá, você pensa numa Columbia da vida, o cara que faz um mestrado na Columbia, ele sai empregado dali. É um curso muito caro, tem gente que consegue bolsa, fica lá em Nova York, para quem não conhece, eu posso até deixar um link na descrição, lá você vai conseguir ver preço, vai ver tudo. E até a grade ali do que você vai aprender e tudo mais. Então um curso desse vai fazer muita diferença. Tem outros também, claro, eu tô falando assim num caso extremo de um dos melhores do mundo. Mas enfim, para a pessoa que quer se tornar um especialista, e aí eu vou deixar um vídeo aí na descrição, se você não assistiu, sobre carreira em Y, sobre generalista versus especialista. Para a pessoa que quer ser especialista, ou seja, se especializar mesmo em dados, na parte mais técnica mesmo da coisa, talvez faça sentido um mestrado. Mas aí o que acontece? Você já vai ter uma maturidade lá. Então eu acho que você não tem que ter pressa agora. Se você está pensando ainda na formação, na graduação, não precisa ter tanta pressa ainda para definir qual mestrado você vai fazer. É claro que assim, é bom você já ter uma clareza de que tipo de opção você tem, mas deixa o tempo chegar. Até lá você vai ter trabalhado já. Eu não recomendo uma pessoa fazer um mestrado, depende do caso, mas assim, em geral, se você faz um mestrado depois de ter experiência profissional, você vai ter mais clareza. Vamos lá então, a última parte aqui do vídeo. Eu queria falar o que eu faria nesse lugar. Como eu comentei aqui, e é bem importante enfatizar isso é só a minha opinião, não existe uma resposta objetiva aqui. Como eu comentei, tenho essa amiga minha hoje, trabalhou no meu time, foi uma das melhores pessoas que eu trabalhei em relação a dados. Ela fez RI, que não tem nada a ver com dados, e conseguiu ser uma das melhores profissionais que eu conheço. Então vamos lá, qual que é a minha opinião? Se eu pudesse voltar lá atrás no tempo, eu tenho que decidir, e supondo também que eu quero trabalhar com dados, eu gosto da área, como eu estou fazendo vídeo aqui é porque eu gosto da área. Então vamos lá. E supondo também que eu queira ser um generalista, que é o que eu sou hoje também. Não sou um especialista, eu não estou trilhando esse caminho de especialista, de ter que fazer o mestrado. Então já estou excluindo o mestrado aqui. Se eu fosse voltar no tempo, então, o que eu faria? Procuraria uma graduação, sim. Eu faria alguma graduação, inclusive, mais relacionada com isso, porque é uma área que eu gosto também, é uma área que vai ser mais útil, vai facilitar. Coisas que eu aprendo nessas formações vão agregar valor nessa parte relacionada a dados. E são formações mais, eu não chamaria de genéricas, mas elas podem ajudar em outras áreas também. Você se especializa em alguma outra coisa além dos dados em si. Eu vejo o que um analista de dados faz, por exemplo, muito mais como a ferramenta, ou como você vai executar as coisas, mas você tem que saber o que você vai executar também. Python sozinho não vai te fazer chegar em lugar nenhum, você concorda? É uma ferramenta que vai te ajudar a chegar lá.
Então, se você não tiver um conhecimento, por exemplo, de estatística, como é que você vai, o que você vai fazer com Python? Você vai saber ali a sintaxe, mas você não vai saber o que você tem que fazer. E uma formação que cria uma ponte de forma mais fácil com a área de dados, vai certamente também te trazer mais clareza sobre isso. Então, existem informações que têm mais a ver com isso. A estatística, que é um assunto muito importante na área de dados, se você estuda estatística já antes, você vai ter uma base muito boa, você vai ter um diferencial já. Matemática também, a mesma coisa. Engenharias também, você aprende coisas diferentes. Cada uma dessas formações vão ter os prós e os contras que vão agregar na área de dados. E os dados vão ajudar você a ser um profissional melhor nessas áreas. E essas áreas também, se você quiser mudar de área depois, você vai ter aprendido algumas coisas nessas áreas que vão te ajudar também lá na frente. Além disso, ciência de dados, o exemplo aqui do Anderson, de engenharia de software. Se você, claro, se a pessoa gosta, se você não gosta de engenharia de software, não estou te falando para fazer. Mas o engenheiro de software ele vai ter um diferencial. Na parte de programação ele já vai chegar pronto ali. Então, o engenheiro de software em geral, que tem a graduação de engenharia de software, pelo menos meus amigos que têm essa graduação, eles têm muito mais conhecimento sobre, por exemplo, o cara aprendeu um monte de linguagem, mas Python é uma delas. Mas o cara tá tão acostumado com esse tipo de desafio ali relacionado à programação, que o meu nível de Python não chega nem perto do dele. Eu passo muito mais tempo trabalhando com Python do que com esses amigos meus, só que o cara, por ter formado nisso, ter aprendido muito sobre a base de tudo, como tudo funciona, o nível deles vai ser muito maior do que o meu. Então, existem formações que vão ser mais estratégicas nesse sentido. Eu para mim, procuraria uma formação mais estratégica. E aí, por que não engenharia de software? É um curso que eu realmente admiro. Meu melhor amigo fez engenharia de software. Então, acho que eu posso, inclusive, se for útil, deixa aí nos comentários, eu poderia entrevistar ele aqui, ele poderia falar sobre a formação. Acho que seria bem bacana. Ele poderia falar sobre os prós e os contras. Ele formou, deve ter uns 7 anos aí. Então ele tem muita experiência na área e tudo, ele pode ajudar bastante sobre isso. Depois disso, o que eu faria? Depois não, em paralelo eu começaria a me organizar mais para essa parte mais relacionada a dados. Eu começaria a aprender mais sobre o básico dessas coisas que são pré-requisitos para a pessoa que quer entrar em dados. Então, um exemplo que eu sempre falo aqui, Excel, é a primeira coisa que eu recomendo a pessoa aprender. Pode ser, e geralmente as universidades não vão te ensinar Excel da forma ideal, então eu começaria a aprender isso ou com curso, ou sozinho, ou procuraria problemas, procuraria mentores, não sei. E uma forma boa de aprender isso, se você tiver a oportunidade, se essa formação minha me desse tempo para aplicar para alguma vaga, por que não aplicar para alguma vaga relacionada a dados? Então vamos lá, eu estou fazendo uma formação aqui, estou com uma formação que está me dando mais força para aplicar. E eu tenho tempo para trabalhar numa empresa que encaixa os horários e tudo. Então eu aplico aí para uma vaga de analista júnior de dados, ou como estagiário e tento trabalhar com essa parte de dados. Lá eu vou ter já antes de aplicar, já vou ter uma noção do que essas empresas estão procurando e tentaria aprender isso sozinho ou através de alguns cursos rápidos mesmo, para me colocarem logo no mercado. E depois de estar nessa empresa, eu vou aprender talvez o ponto mais importante, que é o ponto que eu comentei no último vídeo aqui, que é enfrentar problemas reais. Isso vai me colocar no mundo real, e isso vai me fazer ter muito mais clareza sobre o que eu tenho que fazer depois, se eu tenho que fazer um mestrado ou não. Então até hoje, eu já pensei muito sobre isso, mas até hoje a minha decisão é não fazer um mestrado, porque eu tenho outras formas de aprender, e o meu tempo nessas outras coisas acaba sendo mais útil para mim mesmo. Mas para vários outros perfis, para várias outras pessoas, a pós faz muita diferença. Então é isso, eu espero que tenha ficado claro. É uma resposta complicada, não existe aqui o certo ou errado. Deixe aí nos comentários qual das 3 opções que eu comentei aqui fariam mais sentido para você. Um abraço e até o próximo vídeo.